contextualizar a aula de hoje, né, a gente vai terminar um pouco sobre a discussão sobre pacotes de onda, que a gente analisou na aula passada, e o princípio de incerteza de Heisenberg, né? E também a gente vai começar a construir heuristicamente a equação de onda para as ondas de matéria, que é a equação de Schrödinger, né? Tem bastante coisa para ver hoje, certo? Só ainda nos questão dos pacotes de onda, eu quero fazer alguns exercícios, né? Principalmente a questão da incerteza, do princípio de incerteza de Heisenberg, né? Mas antes de fazer os exercícios de fixação correspondentes, eu queria discutir um pouquinho com vocês. Eu comentei, né, que o preço que a gente paga, os princípios de incerteza de Heisenberg, né, que é a incerteza na medida do momento e da posição da partícula, descrita por ondas de matéria, né, é consequência do fato que a gente está tentando minimamente localizar a onda, né, e automaticamente aquelas incertezas estão associadas com os números de onda que eu uso para fazer a superposição dos meus pacotes de onda. Né? Ou seja, quando eu estou descrevendo partícula por pacotes de onda, significa que eu interferi um número grande, né, de ondas. Cada uma delas tem um número de onda distinto, né? E aí a pergunta que a gente se faz é, bom, tudo bem, consegui o pacote de onda, consegui minimamente localizar o tamanho Δx do pacote de onda, tudo bem, a partícula livre está minimamente localizada, a gente tem os produtos, né? Mas aí a pergunta que fica é, qual é que é o momento dessa partícula, né? Ou seja, qual é que é o momento resultante da interferência dessas ondas que a gente utilizou para construir o pacote de onda, né? É isso que a gente quer analisar. Eu só fiz um sketchzinho bem simples para a gente entender, né? Usando a superposição bem simples que a gente começou a aula passada, tá? Onde a gente fez a superposição de duas ondas harmônicas, né? Onde cada uma delas diferia no número de onda e na frequência angular por um shift ΔK, né? Que a gente mostrou. Né? Ou seja, a primeira era K mais K e o número de onda da primeira era K, o número de onda da segunda era K mais ΔK. Basicamente, a diferença entre os números de onda de uma e outra era o shift ΔK. Né? Mas a gente interferiu, conseguiu construir uma série infinita de grupos, né? Minimamente localizados, cada grupo, né? Mas a pergunta que eu faço é, qual é que é o número de onda da onda interferida? Se eu pegar duas ondas harmônicas, onde elas estão, os números de ondas delas são relacionados dessa forma, né? Qual é que é o número de onda dessa onda interferida? Lembrando que o número de onda da onda interferida está relacionada com o momento linear da partícula que ela está descrevendo, né? Eu vou usar essa superposição só de duas ondas, que fica simples o cálculo do procedimento que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho duas ondas harmônicas, onde cada uma claramente tem um número de onda bem definido, um momento bem definido, do ponto de vista de Broglie. Né? Uma tem momento Q1, o número de onda K1, que vale K' menos ΔK, e a outra que eu vou interferir tem número de onda K2, que é K' mais ΔK. De novo, igual as diferenças dos números de onda dessas duas ondas harmônicas é uma quantidade que está associada com ΔK. Né? Então, ao invés de usar a soma de ΔK na segunda, eu posso fazer simétrico, né, em torno do K'. Né? Mas cada uma delas individualmente eu conheço os momentos. Né? Lembrando que se eu conheço os momentos individualmente, eu conheço se eu conheço os números de onda individuais, eu conheço também os momentos, né? Porque aqui em mecânica quântica, se eu estou descrevendo partícula por onda, né? O momento associado com essa partícula é h cortado k. Então, a onda de número de onda K1 e a onda do número de onda K2 tem um momento bem definido que é P1 e P2. A gente interferiu essas duas ondas planas de número de onda definidos e obtivemos uma superposição, uma onda que é a superposição. Qual é que é o número de onda e qual é que é o momento dessa onda interferida, tá? Interferindo duas ondas, cada uma delas tem um momento específico, né? Eu vou fazer uma conta de guardanapo aqui só para a gente mais ou menos entender que o preço que eu pago de escrever uma partícula por uma superposição de ondas é ter indeterminação do momento da onda interferida, né? Então, a minha pergunta é, qual é que é o momento da onda interferida, né? Dessas duas aqui, interferidas, dando esta, qual é que é o momento, né? Ou o número de onda correspondente. Bom, eu vou fazer uma estimativa do momento médio, né? Se eu tenho duas partículas com um momento bem definido, que é o P1 e P2, eu consigo calcular o momento médio, né? O momento médio eu posso calcular uma estimativa do momento médio como a soma, né? A média aritmética, né? A média aritmética dos dois momentos, né? P1 e P2, onde o P1 e o P2 estão associados com os números de onda
K1, K2 das ondas que vão interferir, né? Se eu escrever os momentos em termos dos K, basicamente, então o momento médio pode ser estimado em termos da soma, né, do K1 ou K2, claro, multiplicado por H cortado e dividido por 2, né? Se a gente usar esse esquema, né, da relação entre os números de onda, como a gente usou na aula passada, eu consigo mostrar claramente que o momento médio, né, da onda interferida, que é a interferência dessas duas, né, tem um momento que é da ordem de H cortado K', né? Esse H cortado K' é diferente do momento associado à onda 1 e do momento da onda 2, né? K', claro, está ali, mas não é exatamente os momentos individuais das partículas, né? Iniciais que eu estava interferindo. As ondas planas descrevendo a partícula que eu usei para fazer a interferência, né? Se eu fosse calcular quanto é que é a média do quadrado dos momentos lineares, né? Ou seja, calcular essa quantidade aqui, né? Média dos momentos ao quadrado, eu estou interferindo duas ondas que têm números de onda K1 e K2, a média dos momentos ao quadrado vai ser igual a H cortado ao quadrado, a média dos números de onda ao quadrado, né? O K1 e o K2. Né? Essa soma aqui, se eu abrir explicitamente quem é o K1 quadrado e o K2 quadrado, né? E fizer as somas, eu consigo mostrar que uma estimativa do momento ao quadrado médio dessa onda interferida é da ordem de H cortado K' quadrado mais delta K quadrado. Delta K é o shift ali que a gente está usando. Né? Se eu calcular qual é que é o desvio padrão associado a esses valores médios, né, do momento, e em física e estatística, né, em física e estatística, né, o desvio padrão, que é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né, ela é a diferença da média dos quadrados do momento. Por exemplo, se eu estou calculando qual é que é o desvio padrão associado a essas duas ondas, que cada uma delas tem um momento distinto, né? O desvio padrão seria tá associado, né, com a diferença dos p quadrados, né, a média dos p quadrados, com a média de p ao quadrado. Essa é a maneira que a gente descreve desvio padrão estatístico lá no laboratório 1 ou na física estatística, né? Probabilidade estatística, certo? No nosso caso, as nossas estimativas do momento médio e do momento ao quadrado médio, né, vou colocar as expressões, eu consigo mostrar que o desvio padrão é basicamente H cortado vezes o ΔK, onde o ΔK é o shift que a gente está usando entre um número de onda e o outro nas duas ondas harmônicas que a gente está interferindo. Né? Então, no meu exemplo aqui específico, o desvio padrão, né, do momento, em termos das suas médias, né, é exatamente igual associado ao shift ΔK nos números de onda que a gente está usando para fazer a interferência. Eu estou fazendo essa conta bem, a conta de guardanapo, certo? Para mostrar que o preço que eu pago por construir uma onda ou pacote de onda como interferência, eu perco, então, informação sobre o momento específico da partícula que eu estou tentando descrever, né? Ela tem um momento médio e tem uma dispersão, certo? Que foi o que a gente mostrou na aula passada, né? O produto ΔK, ΔX, né, para aqueles meus pacotes de onda, tanto mais simples quanto mais complicado, né, que é aquela interferência infinita, né? Os produtos ΔK, ΔΩ obedecem, né? Obedecem uma desigualdade. Se eu multiplicar por H cortado, né, aquelas desigualdades, eu obtenho justamente o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Que no caso aqui, o ΔP está associado com a incerteza na medida do momento da partícula, né? Que não é bem definido porque eu estou construindo ela como um pacote de onda. Né? É o preço que eu paguei para a superposição. Né? E também o tamanho espacial, né? Vai depender, né, de quanto é que vale esse ΔK. Né? O tamanho aqui do pacote está inversamente relacionado com o valor do ΔK. Né? É só para entender que eu pago um preço quando eu estou fazendo interferências de onda do ponto de vista do momento, né? Mesmo que eu saiba quanto é que é o tamanho do pacote de onda, tamanho espacial do pacote de onda, eu tenho uma incerteza na medida do momento automaticamente, né? Então, quando a gente está analisando o princípio da incerteza de Heisenberg, né, onde a gente tem o ΔP, ΔX, ou ΔE, ΔT, mas principalmente o ΔP, ΔX, né, esses deltas aqui podem ser interpretados como os desvios padrões associados às medidas do momento e da posição da partícula que eu estou descrevendo por um pacote de onda. Né, certo? Só para lembrar a questão histórica, né, a primeira vez que o Heisenberg fala do princípio de incerteza, ele fala em 1925, né, usando a comparação que a gente fez em aula, né? De qual é que é o produto ΔK, ΔX
para o pacote de onda gaussiano, que tem incerteza mínima, né? Onde o produto ΔK, ΔX tem o menor valor possível, que é exatamente 1/2, né? É aquele primeiro momento em que o Heisenberg conseguiu construir uma desigualdade ou uma inigualdade, né, envolvendo os números de onda, né, e o tamanho do pacote, né? Depois ele vai fazer mais uma interpretação, do ponto de vista de interpretação física das desigualdades, lembrando também que é o famoso experimento mental, né, do microscópio de fóton, né? Se eu estou medindo, né, um determinado objeto, né, que tem um certo tamanho, tá? E eu estou usando fótons para fazer a medida, para enxergar, entre aspas, esse objeto, né? Para a gente não ver figuras de interferência, né, a gente tem que obedecer aquelas condições de Bragg, por exemplo, que a gente mostrou lá na aula passada, ou na aula retrasada, né? E ele consegue, então, interpretar as desigualdades como sendo que, quando eu estou fazendo um processo de medida sobre um objeto, né, necessariamente eu tenho interferência entre o aparelho de medida e o objeto sendo medido. Tá? E essa interferência entre a medida e o objeto sendo medido, essa interferência é posta em termos das desigualdades, que são os princípios de incerteza de Heisenberg. Né? E, finalmente, em 27, o Heisenberg, com o Paul e o Jordan, né, e o próprio Bohr, né, eles já tinham uma mecânica quântica que não é a que a gente vai ver aqui nesse curso, que é a mecânica quântica matricial. Né? Então, em 27, no artigo de 27, ele vai mostrar as relações de incerteza a partir da mecânica quântica matricial que ele vai utilizar. Basicamente, as incertezas no momento e na posição, elas são mapeadas em algo lá na mecânica matricial, que são as comutações entre os operadores descrevendo o momento e a posição. Então, o próprio Heisenberg tem diferentes níveis de interpretações dos princípios de incerteza, dependendo do ano. Né? Tem pelo menos 3 tipos de interpretação que ele dá. Matricial, dentro do contexto da mecânica quântica matricial, que é o paper de 27, uma interpretação via um experimento de pensamento, que é o espectro microscópico de fótons, né? A interferência entre o processo de medida e o que a gente está medindo faz com que a gente tenha princípios de incerteza, e também usando pacotes de onda mínimo, que a gente mostrou na aula passada, do ponto de vista de descrever partículas por pacotes de onda localizados com tamanhos espaciais da ordem de ΔK. Né? Aqui eu vou usar, no decorrer da aula, eu vou usar o que está sedimentado na mecânica ondulatória e na matricial usual. Né? Os princípios de incerteza no momento e na posição e na energia e no tempo, basicamente estão relacionados com propriedades específicas, né, dos operadores momento e posição. Quando a gente construía as versões de operadores, no final da aula a gente já vai fazer isso, né? Eles, em mecânica quântica, o momento e a posição não são quantidades físicas como na física clássica, né? Elas, na verdade, são descritas por operadores, né? E esses operadores obedecem relações de comutação. Então tem que explicar o que é um computador e assim por diante, né? Se a gente quiser ficar mais na epistemologia, a gente pode se focar na questão da interferência entre o processo de medida e o objeto que eu estou medindo, né? Ou, no nosso caso, que é o que eu comecei a aula, né? Os princípios de incerteza no momento e na posição tem a ver com o preço que eu pago quando eu estou descrevendo a partícula por uma superposição de ondas, né? E cada uma delas tem um momento, porque tem um K diferente, né? Estou somando Ks, se eu estou somando Ks, eu estou somando diferentes momentos para cada uma dessas ondas planas, né? O resultado é que eu tenho dispersão em torno do valor médio no momento, né? E o ΔP aqui é o desvio padrão associado à medida do momento, e o ΔX é o desvio padrão associado à medida da posição. O que o princípio da incerteza está dizendo, o ΔP, ΔX maior ou igual a cortado sobre 12, está dizendo que eu não posso, num determinado experimento, né, medir simultaneamente, né, o ΔP e o ΔX com precisão arbitrária. Né? Quando eu for fazer o processo de medida dessas duas quantidades, a gente vai estar restrito, né, por uma desigualdade. O produto tem que ser maior que h cortado, certo? Ao quadrado. Perdão, h cortado sobre 2. Né? Mas, como eu sempre faço, eu vou mostrar que no caso macroscópico, essa desigualdade não tem nenhum efeito físico, né? Como a gente mostrou nas ondas de Broglie, né? Mas quando a gente vai para objetos que estão subatômicos, aí essa
essa desigualdade, né, já começa a impor vínculos muito restritos para o processo de medida em si, do momento e da posição, e também da energia e do tempo. Né? Então, primeiro eu vou especificamente fazer alguns exercícios de fixação sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Usar na prática, né? Como é que a gente utiliza os princípios de incerteza. Lembrando que tem pelo menos 3 interpretações pelo próprio Heisenberg. Né? Eu vou me fixar nessa questão da incerteza da medida do momento e da posição, onde os deltas são basicamente desvios padrões, né? Associados a medidas de P e X. Tá? Então aqui eu estou fazendo o primeiro exemplo, onde eu vou fazer um objeto macroscópico e vou analisar qual é que é o efeito, né, do princípio de incerteza de Heisenberg para objetos macroscópicos. Né? Então eu vou utilizar uma bola de 0,4 kg, que está com velocidades baixas, né, 40 metros por segundo, certo? E a incerteza na medida do momento, certo? Que é o ΔP, ou seja, qual é que é a incerteza que eu tenho no meu aparelho de medida para medir ΔP é uma parte em 1 milhão, ou seja, eu consigo medir o momento em uma parte em 1 milhão, ou seja, 1 em 10 na 6, né? 10 na 6, 1 milhão. Né? Ou seja, essa é a minha precisão do meu aparelho de medida, né? A incerteza do momento é uma parte em 1 milhão eu consigo de precisão para medir. E aí eu quero saber qual é, que é a incerteza na medida da posição, né, que é o ΔX, se eu utilizar o vínculo dado pelo princípio de certeza de Heisenberg. Né? E ver se essa incerteza em ΔX é relevante do ponto de vista experimental para objetos macroscópicos. Né? Então aqui primeiro eu vou calcular qual é, que é o momento linear de uma bola, né, que tem 0,4 kg e velocidade de 40 metros por segundo. O momento dela é 16 newton por segundo, certo? Esse é o momento da bola. Newton por segundo, 16. Eu vou calcular agora qual é, que é a incerteza na medida do momento. Aqui eu tenho um sistema para medir momento que consegue uma precisão de uma parte em 1 milhão, ou seja, o ΔP, que é o desvio padrão na medida do momento, em torno do valor médio, né, é 10 na menos 6 vezes o valor do momento, 16 newton segundo, né, newton vezes segundo. Isso nos dá uma incerteza na medida do momento, que é 1,6, 10 a menos 5 newton segundo, uma parte em 1 milhão do valor do momento original da partícula. Né? Se eu impor o princípio de exclusão o princípio de incerteza de Heisenberg para essa bola, tá? Significa que a incerteza na medida da posição dessa bola tem que ser maior, né? A incerteza na medida da precisão dessa bola tem que ser maior que H cortado sobre 2 ΔP, né? De ΔP é a precisão, né? O desvio padrão na medida do momento, né? Se eu calcular numericamente o H cortado em termos de joule segundo, né? O que é 1 com 10 a menos 34 joule segundo, duas vezes a incerteza no momento, né? Que a gente calculou explicitamente, a gente obtém que a incerteza na medida da posição vinculada pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né, tem que ser maior, a incerteza tem que ser maior que a 10 na menos 30 por aí metros. Qualquer aparelho de medição usual vai satisfazer essa desigualdade, né? Qualquer aparelho de medida vai ter uma precisão que é maior que 10 a menos 30 metros na medida da posição, né? O desvio padrão associado à posição. A gente consegue mostrar que no caso dos sistemas macroscópicos, o princípio da incerteza de Heisenberg não é perceptível, né? Não tem nenhum efeito físico claro do ponto de vista de descrever, claro, a matéria por onda, né? A bola ser descrita por um pacote de onda, né? O que tem um momento e tem incerteza na medida do momento e da posição. Agora, se a gente vai para o outro espectro, né, que se a gente vai para objetos microscópicos, né, ou subatômicos, né, interação da radiação com a matéria, ou átomos, né, aí o princípio de certeza de Heisenberg impõe vínculos muito fortes, né. Então aqui eu vou analisar a posição de um elétron, né, de um átomo, né, por exemplo, no átomo de hidrogênio, que a gente conhece bem pelo modelo de Bohr, né, eu tenho uma parede de medida que tem precisão, né, da medida da posição do elétron nesse átomo, que é 1/10 de nanômetro. Tá? Lembrando que o tamanho típico dos átomos, né, no modelo de Bohr, por exemplo, no hidrogênio, é da ordem de angstroms. Né? Unidades de Angstrom, então a gente tem a precisão de 1/100, né, 1/100 de... Não, 1/10 de Angstrom, né? Tem uma precisão aqui no nanômetro. Né? A gente tem uma precisão de centésimo de nanômetro ou décimo de Angstrom. Então, o meu aparelho de medida da posição do elétron tem uma precisão, né, de décimo de Angstrom. Né? 1/10 de Angstrom é a precisão para a medida da posição. Né? E aí eu quero saber qual é a incerteza na medida da velocidade do elétron, dado essa incerteza na medida da posição, certo? 1/10 de Angstrom
como sendo a precisão na medida da posição. E vamos ver qual é que é a incerteza no momento, ou na velocidade, né? E depois vamos ver qual é que é a implicação disso na incerteza na medida da energia, ou energia cinética desse elétron. Né? Então, vamos começar com o primeiro cálculo, que é descrever o princípio de incerteza de Heisenberg, claro, com o limite mínimo, né? Onde o ΔP, ΔX é igual a H cortado sobre 2, né? Tem uma desigualdade, mas o produto mínimo tem que ser H cortado sobre 2, né? Escrever o ΔP, né? Incerteza na medida do momento, a partir da incerteza na medida da velocidade, né? E com isso, substituindo o princípio de incerteza de Heisenberg, né? A gente consegue estimar qual é que é a incerteza na medida da velocidade desse elétron, né? Sabida a incerteza na medida da posição desse elétron, que é décimo de angstroms, né? Muito bem. Então, aqui o H cortado em joules segundo, 10 a menos 34, duas vezes a massa do elétron, aqui em quilos, né? E a precisão na medida da posição, que é 1/10 de angstrom ou 1/100 de nanômetro, né? 1/100 de nanômetro. Nano é 10 a menos 9, né? Com isso, a gente consegue ver que a incerteza na medida da velocidade é da ordem de 10 na 6, né? 1 milhão de metros por segundo, né? Ainda, apesar de ser alta essa velocidade, a ordem de 6, 10 na 6 metros por segundo, ainda é não relativística, né? Ainda é não relativística, ela é 1/100, basicamente 1/100 da velocidade da luz, que é 10 na 8, 3 10 na 8 metros por segundo. Então, apesar de ser uma velocidade alta, a incerteza na medida da velocidade está na escala de 10 na 6 metros por segundo, que é ainda tipicamente não relativístico, né? Se eu fosse calcular a energia cinética desse elétron, usando como valor da velocidade dele, velocidades que são da ordem da incerteza na medida da velocidade, né, imposta pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né, que é 6, 10 na 6 metros por segundo, a ordem de grandeza típica da energia cinética desses elétrons, né, que é um meio MeV quadrado, não relativístico, né, isso vai nos dar, em unidades de Joule, né, para a energia cinética desse elétron, da ordem de quase 100 electrovolts, né, 95,5 electrovolts. O que isso quer dizer? Que com uma precisão razoável, né, que é de centésimo de nanômetro, né, para a medida do elétron num átomo, que isso aí localiza ele mais ou menos bem, não é uma maravilha, né, mas localiza mais ou menos bem, né, lembrando que o raio de Bohr para o átomo de hidrogênio é meio Angstrom, né, os raios para os átomos hidrogenoides são unidades de Angstrom, né? Uma precisão de 10%, né? Em Angstrom é razoável, né? Claro que nem chega aos pés dos laboratórios de física 1, que a gente tenta limitar 1% ou 5%, né? A precisão à medida da posição. Mas igual, para medir átomo, elétron num átomo, 10% de precisão para medida da posição está razoavelmente bem localizado, né? Mas a velocidade correspondente é muito incerta, né? Ela é muito incerta devido justamente ao valor alto aqui da velocidade, né? E, obviamente, eu calculei qual é, que é o valor da energia cinética para velocidades dessa ordem de grandeza, né? Para saber que, para mostrar explicitamente, né, que esse valor de energia cinética introduz uma incerteza enorme na energia, na medida da energia dessa partícula, certo? Eu vou calcular ou comparar, né, a energia típica de ionização nos átomos, né? Por exemplo, nos átomos hidrogenóis, as escalas, né, as escalas das energias de ligação ou as energias de ionização, né? Até a gente calculou no caso do átomo neutro de hélio, por exemplo, a gente viu que as energias de ionização são da ordem de 20 e poucos, né, 20 e poucos electrovolts, né? Então a ordem de grandeza das energias típicas desses caras seriam da ordem de dezenas de electrovolts, ou da ordem de electrovolts, mas só que a incerteza na medida da energia cinética dele já é 100 electrovolts. Ou seja, a incerteza na medida da energia cinética é uma ordem de grandeza pelo menos maior que os valores esperados para as energias, né? Por exemplo, pelo modelo de Bohr, né? Para os níveis de energia. Então, o fato de eu minimamente localizar o elétron com essa precisão de 10% na medida da posição, isso vai impor, pelo princípio de incerteza de Heisenberg, uma incerteza razoável, bem grande, na medida da velocidade e automaticamente nas energias desses elétrons, né, orbitais, onde a incerteza é maior, né, que os próprios valores das energias mecânicas desses elétrons, né? Então, no caso de objetos subatômicos, né, átomos, interação da radiação com a matéria, o princípio de incerteza de Heisenberg impõe vínculos muito importantes sobre o processo de medida, né? Ou seja, se eu consigo medir a posição do elétron com precisão de 10%,
a, eu tenho uma incerteza na medida da energia desses elétrons que é da ordem de fator 10, né? Fator 10 entre o valor médio e a incerteza na energia cinética. Né? Então, claramente a gente tem uma incerteza muito grande na medida da energia da partícula se eu estou com essa escala de precisão no momento. Né? E não tem nenhuma melhoria no aparato, isso que é importante destacar. Né? Não há nenhum procedimento experimental que melhore essa precisão na medida do momento, na energia ou na própria velocidade, porque o princípio de incerteza de Heisenberg tem que ser obedecido por esses objetos descritos por pacotes de onda ou por ondas de matéria, né, explicitamente. Né? Então, não tem nenhum procedimento que eu consiga melhorar essa incerteza aqui na velocidade. Isso é intrínseco ao processo de medida de objetos quânticos, né? Falando de maneira geral, né? Eu não vou conseguir melhorar a velocidade dada essa precisão na medida da posição. Esse segundo exemplo aqui é bem interessante, onde eu quero calcular a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, só usando o princípio de incerteza de Heisenberg. Não vou usar modelo teórico nenhum, eu só vou dizer que os elétrons no átomo de hidrogênio, no estado fundamental, obedecem ao princípio de incerteza de Heisenberg. Né? E sabendo, claro, que o tamanho típico do átomo de hidrogênio, claro, no estado fundamental é 1 angstrom, né, da ordem de 1 angstrom ou 0,1 nanômetro. A ordem de grandeza é 1 angstrom. Né? Na verdade, a gente mostrou que é 0,529 angstroms, né? Mas é da ordem de 1 angstrom ou 0,1 nanômetro a ordem de grandeza. Né? Então, eu só sei aqui nessa informação o tamanho típico desse objeto, né? Em que o elétron está confinado lá dentro, né? Cujo tamanho físico eu conheço, que é o tamanho do átomo de hidrogênio, né? E vou usar o princípio de certeza de Heisenberg para estimar a energia do estado fundamental. Qual é a energia típica média de um elétron dentro de um átomo, né? Para fazer a primeira conta aproximada, a primeira conta de guardanapo, eu vou analisar o caso 1D. Tá? É a versão do átomo de hidrogênio, não na versão 2D, mas na versão 1D. Isso significa que o meu elétron, né, vai desenvolver a trajetória dele como um oscilador harmônico, né, na direção unidimensional, na direção x, né, onde o tamanho, né, típico na direção x, que ele está confinado, eu vou dizer que é tamanho L. Basicamente é o tamanho dimensional associado ao tamanho do átomo de hidrogênio. Então, a partícula confinada dentro de uma região espacial unidimensional de tamanho L. Vou calcular qual é, que é a energia média típica em mecânica quântica, usando o princípio de certeza de Heisenberg, para uma partícula confinada assim. Né? Que é a primeira continha de qual é, que é a energia média mínima para uma partícula confinada numa região física 1D. Lembrando que ela está livre. Eu posso pensar que ela está livre, pode estar ligada por forças atrativas, mas a princípio eu sei que o tamanho espacial em que ela está confinada é da ordem de L, no caso unidimensional. Se a partícula está livre lá dentro, eu vou assumir isso, né? Eu vou assumir que o elétron está livre, né? Oscilando ali dentro dessa região de tamanho L, né? Se ela está livre, a partícula está livre dentro dessa região finita, né? A energia dela, a energia mecânica dela é basicamente a energia cinética, né, dada em termos do quadrado do momento, né? Então a energia, que é a energia cinética, não relativística, é p quadrado sobre 2m, beleza? E aí eu quero calcular quanto é que é a energia média dessa partícula. Bom, se a energia dela é p quadrado sobre 2m, a energia média dela é a média de P2, né, sobre 2m, ou seja, a média dos quadrados dos momentos dividido por 2 vezes a massa da partícula. Né? Bom, eu vou escrever a média do quadrado do momento em termos da definição de incerteza na medida do momento. Né? Eu já mostrei ali no princípio de incerteza de Heisenberg, né? O ΔP pode ser encarado como o desvio padrão, né? Desvio padrão associado à medida do momento em torno do momento do valor médio P médio, né? Ou seja, eu posso escrever explicitamente a expressão ΔP ao quadrado, né? Que é a variância, né? A variância relativa à medida do P, né? Do momento, é a diferença da média do P2 com a quadrado da média de P. Isso a gente vê lá em Física 1, Laboratório de Física 1, com a definição de variância, né? Num sistema experimental. Né? Então, eu consigo escrever o ΔP em termos de médias do momento ao quadrado e médias do momento. O que eu faço agora? Eu vou substituir a média do momento ao quadrado em termos da incerteza na medida do momento, ou da variância. Né? Isso é basicamente a variância, ΔP ao quadrado, mais, né, tudo está trocado aqui, né, mais a média do momento ao quadrado, certo? Dividido por 2m. Tá?
Lembrando que no caso de uma partícula livre dentro de uma região espacial unidimensional, né, ela tem duas. Lembrando que se ela está livre dentro de uma região espacial, o módulo do momento dela é constante, né? A velocidade é constante e o momento é constante, né? Mas obviamente ele tem duas direções espaciais que ela pode se movimentar, a esquerda e a direita, né, do eixo do x positivo, tá? Se isso é verdade, eu tenho uma partícula livre, que o módulo do momento é sempre o mesmo, e ela pode estar se movimentando para a esquerda, para a direita, com probabilidade igual, né? Ou seja, ela se movimentar para a esquerda e a direita com probabilidade igual. Se isso acontecer para a partícula livre, a média do momento é zero. Ou seja, o valor médio do momento, né? Se eu tenho duas direções espaciais, sentidos espaciais que são equiprováveis, né? O valor médio do momento é zero. E aí eu consigo escrever explicitamente a média do P2 como sendo exatamente igual ao quadrado da incerteza na medida do momento, ou no desvio padrão na medida do momento. Isso é o cálculo da energia média de uma partícula livre numa região unidimensional, né? O ΔP quadrado está relacionado com uma desigualdade pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, o ΔP quadrado basicamente tem que ser maior ou igual que h cortado ao quadrado sobre 4, dividido pelo quadrado da incerteza na medida da posição, a menos do 2m que está aqui. O que eu consigo mostrar? Eu consigo mostrar qual é, que é o valor médio da partícula livre numa região espacial finita de tamanho L, né? Ela é basicamente inversamente proporcional à incerteza na medida de posição dessa partícula, né? Ou seja, dependendo de quanto vale o ΔX fixado à massa da partícula, eu vou ter valores diferentes para a energia média dessa partícula, né? Quanto menor for a região física onde ela está confinada, maior a energia cinética média dela. Tá claro daqui, né? ΔX ao quadrado, lembrando que o ΔX é da ordem da posição ao quadrado da partícula, né? Isso significa que regiões espaciais curtas, né, pequenas, unidimensionais, me dão energias cinéticas médias maiores e vice-versa, né, explicitamente. Se eu quiser calcular numericamente quanto é que é a energia média, né, tá claro que a energia média, se eu escrever ΔX, a precisão na medida da posição, é da mesma ordem de grandeza, né, da região de confinamento, né? Oh, o L deve, o ΔX deve ser frações do L, né? Ou seja, toda a região espacial em que a partícula pode desenvolver movimento, o ΔX deve ser da ordem de grandeza, algumas frações do tamanho L, né? Certo? Então aqui eu vou escrever ΔX aproximadamente da ordem de L. Não tem problema nenhum, porque a energia média está associada com uma desigualdade, né? Eu só tenho que ter valores maiores que essa quantidade aqui, tá? Então, se eu aproximar o ΔX como sendo da ordem de L, eu consigo calcular explicitamente, ainda fazendo aquele meu truque velho, né, de multiplicar em cima e embaixo por c quadrado, né, para ter embaixo a energia de repouso da partícula, né? Eu posso escrever então que a energia média da partícula tem que ser maior ou igual a h cortado c ao quadrado, dividido por 8, a energia de repouso da partícula, né, mc quadrado, e o quadrado da região de confinamento, que eu estou estimando que a incerteza na medida dessa posição da partícula é da ordem de L, né? Lembrando que eu estou com uma desigualdade. No caso do átomo de hidrogênio unidimensional, a versão 1D no átomo do hidrogênio, onde eu estou pensando que o elétron está livre, né, andando uma ponta a outra do tamanho L que ele está confinado, eu sei que o tamanho de confinamento é da ordem de 1 angstrom, né, ou 0,1 nanômetros. Né. O tamanho típico atômico é da ordem de angstrom, o L é da ordem de angstrom, e a gente pode calcular qual é que é nesse modelo 1D, né, modelo de 1D, de um elétron confinado 1D, qual é que é a energia média mínima, né? Ou seja, a energia média tem que ser maior ou igual que esta quantidade aqui, onde a massa é a energia de repouso, o mc quadrado, é a energia de repouso do elétron, né? O H cortado C, a gente já conhece, né? O 1973 electrovolts angstrom, né? Faltou um quadradinho aqui. E dividido por 8, a energia de repouso do elétron, a gente conhece, né? É o 511 keV, quilo electrovolts, quilo 10 na 3. E a região de confinamento é o tamanho atômico, né? 1 angstrom ao quadrado, como uma estimativa do ΔX, né? Da precisão na medida da posição do elétron, nesse meu exemplo 1D. Se eu calcular numericamente, né? Eu vou obter claramente a energia mínima, né? Em termos de em unidades de electrovolts, tá? Se eu calcular numericamente, essa energia mínima tem que ser maior ou igual da unidades de electrovolts, que é basicamente, né? Usando a aproximação da escala, né? Não a ordem certa, mas
a escala de energia é eletrovolts, né? Unidades de eletrovolts. Então, no meu sistema 1D, né, eu consigo mostrar que uma partícula livre, ou seja, um elétron livre dentro de uma região de confinamento unidimensional L, onde eu assumo que o ΔX é da ordem de L, a energia típica de uma partícula confinada num tamanho atômico livre, né, unidimensional, é da ordem de eletrovolts. Claro que eu posso refinar essa minha continha específica, né, porque a gente sabe que a energia típica dos, por exemplo, a energia do estado fundamental não é 1 eletrovolts, né, é dezenas de eletrovvolts, é 13,6 eletrovvolts no caso do estado fundamental, né? Eu vou refinar um pouquinho a minha conta. Então, eu vou fazer partícula confinada ou elétron confinado 3D, certo? Eu vou usar a isotropia espacial, né? Ou seja, nenhuma direção espacial é privilegiada, isso é chamado isotropia espacial, né? Nenhuma direção x, y, z é privilegiada. Ou seja, o elétron pode se deslocar em qualquer direção com igual probabilidade, né? Eu posso escrever, então, no caso 3D, a média do quadrado do momento, que seria explicitamente, né, a média do px, né, a componente x do momento ao quadrado, mais a componente y do momento ao quadrado, mais a componente y, z do momento ao quadrado, né? Se eu uso isotropia espacial, né, as médias dos momentos quadrados nas três direções, as médias dos momentos ao quadrado nas três direções x, y, z, por isotropia espacial, devem ser iguais, né? Os valores dos momentos ao quadrado componente x, y, z, são as médias, né? Devem ser iguais. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o px quadrado média é igual ao py quadrado média por isotropia espacial, né? Igual pz quadrado médio. Lembrando que médias são médias estatísticas, né? Se eu tenho isotropia, essas médias aí são idênticas em cada uma das direções espaciais por isotropia. Então, o p quadrado 3D agora é um cubo. Então, o meu átomo agora deixou de ser uma distância unidimensional L, agora é um cubo de aresta L. Então, não é uma esfera, não é um círculo, nem uma esfera, é um cubo de aresta L, onde o elétron está confinado lá dentro, né? Porque eu sei o tamanho dessa aresta. A média de P2 seria a média da soma dos quadrados das componentes, usando isotropia. Basicamente, eu posso calcular a média dos momentos ao quadrado como sendo 3 vezes a média da componente x do momento ao quadrado, né? Por isotropia espacial, como eu mostrei aqui. Né? E aí a gente pode refinar um pouquinho, né, o valor da energia média, no caso 3D, num cubo. Né? Basicamente, a gente mostrou aqui no caso 1D, né, que a energia média tem que ser maior ou igual a energia média tem que ser p quadrado médio, né, sobre 2m, onde o p quadrado médio eu vou escrever em termos do x, né, do px quadrado. Então tem um fator 3 que vai aparecer explicitamente aqui, né. Se eu fizer o recálculo, né, ou seja, o px usar o mesmo procedimento, né, escrever o px quadrado em termos, o px quadrado em termos da certeza na medida do momento e usar o princípio de certeza de Heisenberg, igualzinho que a gente fez antes, né, a gente consegue mostrar que a energia mínima, né, para uma partícula livre dentro de um cubo, né, de aresta L, certo? Que tem tamanho, esse L da ordem de grandeza do átomo, né? A energia média, então, é maior ou igual que 3 vezes h cortado c ao quadrado, dividido por 8 mc quadrado L2. Então, só apareceu um fator 3 nesse meu procedimento de passar para a versão 1D para a versão 3D, usando isotropia espacial e o cálculo das médias dos quadrados dos momentos nas três direções serem idênticos. Né? Se a gente refinar, além do fator 3, refinar o tamanho do átomo, né? Ali eu fiz a conta assumindo que é um angstrom, né? Para o átomo de hidrogênio, né? No estado fundamental. Na verdade, a gente sabe que o L é da ordem, né? Aí tem que ser igual ao raio de Bohr, né? O raio de Bohr não é um angstrom, é meio angstrom, né? 0,529 angstrom. Então, se eu fizer essa continha refinada, né? Onde eu tenho um fator 3 de diferença com o caso dimensional, e colocando mais corretamente qual é que é o tamanho típico associado ao elétron no átomo de hidrogênio no estado fundamental, né? Aí eu já subo a energia média, no mínimo, né? Pelo menos o valor da ordem de 12 eletrovolts, que já está bem próximo do valor esperado via modelo do Bohr, né? O modelo do Bohr é 13,6 eletrovolts, é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Aqui a gente mostrou que a energia típica de um elétron confinado num cubo de dimensões atômicas deve ter energias médias dessa ordem, né?
energias da ordem de dezenas de eletronvolts, por exemplo, 12 eletronvolts. Então a gente consegue estimar as energias, sempre são um modelo, só usando aqui no caso o princípio de incerteza de Heisenberg e o tamanho físico, né, espacial, onde a partícula livre está confinada. Claro que aqui eu estou assumindo que ela está livre, a gente sabe que não está livre, né, que ela está ligado com uma força coulombiana atrativa, né, uma força central, né. Mas nesse meu modelo chinelo, né, onde está livre dentro de um cubo, eu consigo mostrar que as energias típicas médias são da ordem do correto, né, 12 eletronvolts. Aqui a gente fez muito trabalho sobre a questão da posição e do momento, agora vamos trabalhar um pouquinho no princípio de incerteza associada à energia e o tempo, né? Então aqui eu tenho um átomo que está excitado, né? Tipicamente os experimentais sabem qual é, que é o tempo médio de excitação de um átomo, ou seja, quanto tempo ele fica excitado, né? O modelo do Bohr não é capaz de mostrar isso, mas o modelo de mecânica quântica ondulatória do Schrödinger, usando teoria de perturbação, é capaz de dizer quanto tempo um átomo fica excitado, né? Ou seja, nos estados excitados, é da ordem de 10 na menos 8 segundos, né? É o tempo de excitação. Fica esse tempo que é da ordem de dezenas de picosegundos, né? E depois desexcita, ou vai para o estado fundamental, ou vai para um estado, estados acima do fundamental, né? Mas a ordem de grandeza típica é dezenas de picobar, 10 a menos 8 segundos, né? Aqui eu quero estimar a incerteza na frequência dos fótons emitidos na desexcitação, né? Desse átomo que transiciona, né? Sabendo que a desexcitação está associada no modelo do Bohr, por exemplo, né? Ou na forma semi-empírica, na forma empírica do Hertz, né? Do Rydberg-Hertz, a frequência do fóton emitido tem que ser da ordem de 7.1, 10 na 14 Hz. Então, eu sei o tempo de vida do átomo excitado, eu sei a frequência média que esses fótons têm, né, em Hertz, e eu quero saber qual é, que é a incerteza na medida da frequência, tá? E sabendo a incerteza na medida da frequência, eu quero saber se essa onda aí, associada com esse fóton, né, que foi emitido com essa frequência, se dada a incerteza na frequência, essa onda, essa radiação emitida pode ser considerada monocromática ou não. Ou seja, se ela não está, ela não está ofuscada, né? A frequência média é 10 na 14, 7, 10 na 14 Hz, mas se a incerteza na medida da frequência é grande, eu não vou enxergar luz com uma determinada cor, né? Eu vou ver um borrado em torno daquela cor, né? Associado com a incerteza na medida da frequência dessa onda emitida. Para esse caso, para determinar a incerteza na frequência da onda emitida no processo de desexcitação, a gente vai utilizar o princípio de incerteza de Heisenberg associado à energia, né, e ao tempo. Quem é a energia e o tempo? Quem é o ΔI e o ΔT aqui nesse princípio de incerteza energia-tempo, né? O ΔE é a incerteza na medida da energia desse fóton, né? Ou da energia do elétron que está desexcitando para gerar esse fóton, né? E o ΔT é o tempo que leva para a desexcitação, né? Ou seja, se eu tenho uma incerteza na medida da energia, né, desse fóton, eu está associada a ela, pelo princípio de incerteza de Heisenberg, uma incerteza na medida do tempo de desexcitação desse átomo desexcitado, que vai desexcitar, né, e emitir o fóton. Né? Então, e é claro, essas incertezas são inversamente proporcionais. Né? Aqui, claro, no caso onde eu uso o valor mínimo, né? O ΔU é da ordem, ΔI, né? É da ordem de H cortado sobre 2 ΔT, onde ΔE é a incerteza na medida da energia desse fóton emitido, e ΔT é o tempo de vida do átomo excitado, cuja desexcitação dá origem a esse fóton com energia, com frequência média 7, 10 na 14 Hz. Né? Se a gente escrever, então, a incerteza na medida da energia desse fóton em termos da incerteza na medida da sua frequência I, né? A gente tem que a energia de um fóton é H vezes Ni, então a incerteza na sua medida, o ΔE, deve ser H incerteza na medida da frequência, né? Da frequência Ni. Isso, claro, tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2 ΔT, onde ΔT é o tempo de desexcitação desse átomo excitado, né? Com isso, a gente consegue mostrar que o valor mínimo, né, da incerteza da, da incerteza na medida da frequência desse fóton é pelo menos, lembrando que o H vem aqui para baixo, né? H é também conhecido como 2πh cortado, né? É por isso que aparece um π aqui junto com o 2, né? Então, eu estou escrevendo H como sendo 2πh cortado. Né?
que aí eu cancelo os H cortados em ambos os lados. Né? Mas eu consigo mostrar que a incerteza na medida da frequência desse fóton emitido devido à desexcitação, né, é inversamente proporcional a menos fator 1 sobre 4π, né? O tempo de vida do átomo excitado, né, que os experimentais sabem que é 10 na 8, 10 a menos 8 segundos. Com isso, a incerteza na medida da frequência desse fóton emitido é 8,10 na 6 Hz. Né? O que interessa, na verdade, aqui é, do ponto de vista se eu saber se a onda eletromagnética é monocromática ou não na emissão, né? É a razão, na verdade, né? A razão entre a incerteza dividido pelo valor médio da frequência, né? Então, aqui a gente tem ΔNi sobre Ni, né? Ou seja, eu estou calculando a razão entre a incerteza e a medida média, né? Isso, então, é 8,10 na 6 Hz por 7,10 na 14 Hz. Isso significa que a razão, né, é 10 na menos 8, certo? A incerteza na medida da frequência desse fóton, cujo tempo de excitação do átomo que gera ele, que é 10 na menos 8 segundos, né? A incerteza é 1 sobre 100 milhões de vezes, né? 1 sobre 10 na 8 é 100 vezes 10 na 6, né? Isso é 1 sobre 100 milhões de vezes menor que o valor médio, tá? Então, nesse cara aqui, a incerteza é de 10 a menos 6%, certo? Então, nesse caso da excitação, né, desse átomo aqui, esse fóton basicamente é monocromático, a incerteza relativa dele é muito, muito, muito baixa para a gente ver fisicamente efeitos, né, na medida do comprimento de onda ou da frequência desse fóton emitido nessa desexcitação. Aqui, vou fazer também uso do princípio de incerteza de Heisenberg para analisar o menor nível de energia para o oscilador harmônico, né? Eu vou ver o caso clássico e o caso quântico. Oscilador harmônico 1D, né? Então aqui eu quero fazer uma estimativa da energia de estado fundamental para o oscilador harmônico quântico, que é a versão quantizada, então, em mecânica quântica do oscilador clássico, né? 1D. Só usando o princípio de incerteza, tá? Bom, o nosso ponto de partida para calcular a energia média do oscilador quântico, né, é usar a expressão clássica para a energia mecânica de um oscilador unidimensional, né? Então, a energia mecânica é a energia cinética P2 sobre 2m, e a energia potencial é a energia potencial elástica, né, que é quadrática na posição, em torno da origem, né, e ômega zero é a frequência angular de oscilação. A frequência em Hertz é ômega zero sobre 2π, né? A frequência é a frequência angular dividida por 2π. Se eu partir da expressão clássica da energia mecânica do oscilador harmônico unidimensional, eu posso calcular qual é que é a energia média de um oscilador harmônico unidimensional, né? Então, aqui vai envolver, como no caso anterior, a média do quadrado do momento, né? X ao quadrado, e também a média da posição ao quadrado, né? Da partícula conectada no oscilador, né? Muito bem. No caso aqui da média da posição ao quadrado, de novo, a gente utiliza o conceito de variância, né? A variância, que é o delta x ao quadrado, é a diferença da média do x ao quadrado com a média de x ao quadrado. Variância, onde o desvio padrão para a medida da posição é delta x, né? Então, o último passo aqui. De novo, no oscilador harmônico, você já sabe quanto é que vale o valor médio da posição de uma partícula num oscilador harmônico, né? A posição como função do tempo é harmônica no tempo no oscilador harmônico. Se eu calcular o valor médio de uma função harmônica, por exemplo, seno ou cosseno de ômega t mais a fase, né? Isso vai dar um valor médio, né, para depois de muitos períodos, né, vai dar um valor médio de zero. Então aqui no cálculo da variância, né, eu sei de novo que a média de x é nula. A média da posição, o valor médio da posição num oscilador harmônico unidimensional é zero, né? Se a gente fizer médias temporais, né, da expressão do x de t, né, que é harmônico, a gente vai ver que a média de x tem que ser zero, né? Em torno da origem. Né? E aí, claro, a média de x2 pode ser escrita em termos da variância, né? Ou seja, do desvio padrão na medida da posição ao quadrado. E o P2 médio, né, como a gente já fez essa. Lembrando também que o momento médio de um oscilador harmônico, que é a velocidade, está associado com a velocidade média de um oscilador harmônico unidimensional, também é zero, né? Porque a x ponto de t, em mecânica clássica, também é uma função periódica, né? Do tempo, a média dela temporal é nula também.
E aí, então, de novo, a gente pode escrever o quadrado, a média do quadrado do momento em termos do desvio padrão ao quadrado e a utilização do princípio de incerteza de Heisenberg nesse primeiro termo aqui, né? Com isso, a gente já tem a energia média de um oscilador harmônico, né? Usando o princípio de incerteza de Heisenberg, ou seja, aqui eu já estou analisando um oscilador harmônico que obedece às regras da mecânica quântica, né? A energia média desse oscilador harmônico tem a ver com a precisão na medida da posição no oscilador harmônico. Depende do ΔX ao quadrado de maneira complicada, né? O ΔX ao quadrado aparece aqui embaixo e aqui em cima, né? Existe um valor de ΔX, lembrando, a energia média aqui é uma função de ΔX. Existe um valor de ΔX que minimiza essa energia média, que deve ser a energia do estado fundamental do oscilador harmônico quântico, né? Onde eu já estou usando o princípio de exclusão, o princípio de certeza de Heisenberg. Né? Para obter para qual ΔX a energia média é mínima, é só fazer o teste da derivada primeira, né? Obter os pontos de extremos, né? Da função energia média em termos de ΔX, né? Ou seja, teste da derivada primeira, ou seja, eu calculo a derivada da energia média em termos de ΔX, igual a zero, e os ΔX que obedecem a essa relação aqui são os pontos de extremos. Eu vou assumir até que esses pontos extremos, esse ponto extremo, já é um ponto de mínimo. Teria que calcular ainda a derivada segunda e ver qual é o sinal, né? Mas eu já vou assumir que é ponto de extremo mínimo, né? Se eu calcular a derivada em termos de ΔX, eu tenho essa expressão. Obtenho quanto é que é o ΔX que obedece a derivada primeira da energia média como sendo zero relativo a ΔX. Com isso eu consigo mostrar aqui em detalhe, né, dessa derivada primeira, que o ΔX que minimiza a energia média, ele vale raiz quadrada de h cortado sobre 2 ômega zero, certo? Então, o ΔX, que é a incerteza na medida da posição, para o estado de mais baixa energia, para o oscilador harmônico quântico, depende da massa, da frequência angular e da constante de Planck reduzida. Né? Se eu pegar esse valor de mínimo e obter qual é, que é o valor da energia para esse ponto de mínimo, eu vou obter explicitamente, né? Porque tem o ΔX ao quadrado aqui embaixo e o ΔX ao quadrado ali em cima no segundo termo. Né? Eu vou obter a energia média mínima, que deve ser a energia do estado fundamental do oscilador harmônico, que é diferente de zero. Né? Explicitamente ela vale 1 meio de h cortado ômega zero. Ou seja, ela não nula a energia média mínima de um oscilador harmônico escrito por mecânica quântica, ou seja, que eu estou descrevendo via princípios, ou seja, que obedece ao princípio de certeza de Heisenberg, né? Não tem energia média nula. Lembrando que a energia mínima para um oscilador harmônico é zero, né? A EMEC mínima é zero, né? A energia clássica, né? A energia mecânica clássica mínima é zero, e significa que a minha partícula está na origem, né, em repouso. Esse é o menor valor possível para o valor da I, né? Aqui não, tem o valor positivo definido associado ao menor energia média para um oscilador quântico, né? É 1 meio h cortado ômega zero. Ou seja, é linear, né, diretamente proporcional com a frequência de oscilação. A energia média mínima, a energia de ponto zero do oscilador harmônico, é justamente proporcional a h cortado ômega zero a menos do fator 1 meio. A gente vai resolver o oscilador harmônico usando a equação de Schrödinger, lá no mais metade do curso, né? E a gente vai mostrar explicitamente que a energia média, a energia do oscilador quântico, né, no seu nível fundamental, seu nível de energia fundamental, é exatamente 1 meio de h cortado ômega zero, como a gente calculou aqui apenas usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né, e a relação dos médias quadradas do momento e da posição, em termos das incertezas na medida da posição e do momento. Essa energia que a gente mostrou ali, né, que é 1 meio de h cortado ômega zero, é chamada energia de ponto zero, né? Energia de ponto zero associada ao oscilador harmônico quântico. Né? Agora a gente vai para o assunto novo, né? O que eu fiz agora até aqui era só exercício de fixação sobre diferentes aplicações do princípio de incerteza de Heisenberg, né? Tanto no momento e posição quanto no tempo e na energia. Aqui a gente vai agora analisar a construção heurística, né, da equação de onda clássica. Ou seja, se eu assumo que a minha matéria é descrita por uma onda de matéria, né, qual é que é a equação de onda que essa onda de matéria obedece? Isso foi o que o Schrödinger tentou construir. Né? Antes de fazer a construção heurística da equação de Schrödinger, né, eu vou voltar sempre para o caso clássico. Né? Então, aqui eu vou analisar a equação de onda clássica. Né? Por exemplo,
as ondas eletromagnéticas obedecem à equação de onda clássica, né? No caso unidimensional aqui, para facilitar, né? Uma equação de onda clássica tem essa cara, no caso de movimento dimensional na direção x, né? Se vocês olharem aqui, é uma equação de onda clássica, descreve, né, como é que é a evolução espacial temporal da função de onda, descrevendo essa onda clássica, né? E ela envolve, então, derivadas espaciais de segunda ordem e temporais de segunda ordem dessa função de onda, faltou aqui, né? E a velocidade da onda clássica, né, está aqui no termo 1 sobre v quadrado. Essa aqui é a equação de onda clássica, né? Que funciona tanto para onda eletromagnética, para ondas transversais andando em uma dimensão. Todas elas obedecem essa equação de onda clássica, cujas derivadas parciais é uma EDP, né? É uma equação diferencial parcial de segunda ordem na posição e no tempo, né? Onde v é a velocidade de propagação, né? Explicitamente. Onda clássica, né? Por exemplo, o campo eletromagnético se obedece a essa equação de onda clássica, né? Conhece. Aqui quem é a velocidade, se eu estou falando de onda clássica, né, é a velocidade de fase, né, que a gente mostrou na aula passada. A velocidade de fase, a velocidade da onda é a velocidade de fase, onde a velocidade de fase, para as ondas planas, por exemplo, né, nas ondas eletromagnéticas, né, escrito por ondas planas, é a razão ômega sobre k. A gente mostrou explicitamente na aula passada que a velocidade de fase, uma onda plana, é ômega sobre k. Né. A solução para esse tipo de equação de onda clássica tem uma solução geral, né. Qualquer função, né, que dependa com um argumento, qualquer função que seja, né, cujo argumento envolve kx mais ou menos ômega t, se eu quiser eu posso até fatorar o k, o número de onda, né, e aí eu vou ter a velocidade de fase aqui explícita, né, ou seja, qualquer função que dependa, cujo argumento seja k, x mais ou menos a velocidade de fase vezes t, ou seja, uma função assim, né, qualquer função com esta cara aqui, vai obedecer à equação de onda clássica. Eu vou mostrar aqui explicitamente, se eu tenho uma função de onda, uma psi, que eu estou chamando de f aqui, né, que é uma função explícita na posição e no momento nesta forma, né? O argumento dessa função é x mais ou menos velocidade de fase da onda multiplicado por t. Já o k é uma constante, o número de onda, né? Não precisa entrar aí. Mas o argumento tem que ser esse, pelo menos. X mais ou menos velocidade de fase vezes t. Consigo mostrar que qualquer função assim obedece àquela equação de onda. Para isso, então, eu vou calcular então, as derivadas parciais dessa função de onda que tem este argumento aqui, né? Derivadas parciais de segunda ordem, espaciais e temporais de segunda ordem, substituindo a equação clássica, né, a equação de onda clássica, mostrar que esse tipo de função satisfaz. Tá? Então, aqui eu vou mostrar a primeira derivada dessa função em segunda ordem na posição. Né? A derivada de f relativa a x pode ser escrita como derivada de f relativa a u, né, onde o u é argumento x mais ou menos vft, né? Du dx. Né? Ou seja, du dx, no nosso caso aqui, é del u, del x, né? Derivada parcial da u relativa a x é 1. Né? Então, consigo mostrar que a derivada parcial da f, da função de onda que tem esse comportamento, relativa a x, é a própria derivada da f relativa a u. Se eu calcular a derivada mais uma vez em x, a derivada segunda, né, eu posso mostrar claramente, né, deriva mais uma vez essa função aqui, do mesmo procedimento, né, a gente vai ter que a derivada segunda da função de onda que tem esse argumento é igual à derivada de f relativa a u, segunda ordem. Né? A mesma coisa para o tempo, né? Del f, del t, é df de u, du, du dt, né? Usando a regra da cadeia, porque nosso argumento depende explicitamente da posição e do tempo, né? Nosso argumento u depende de x e t, né? No caso aqui da derivada de del u, del t, né? Derivada temporal do argumento u, né? Aí, claro, aqui na derivada primeira temporal, eu tenho mais ou menos a velocidade de fase como resultado do del u e del t, né? Quando eu aplico a derivada segunda, ou seja, del f, del t quadrado, né? O que eu vou obter é mais um vf, né? Ou seja, mais um mais ou menos vf, né? Eu obtenho, então, que a derivada segunda de f relativa a t, né? É a derivada segunda da f relativa ao argumento u, que tem que ter essa cara, né? Multiplicado pela velocidade de fase ao quadrado. Substituindo nessas derivadas segundas espaciais e temporais na equação de onda clássica, explicitamente, né? Eu vou mostrar que eu tenho esta equação aqui, né? No lado direito, a gente tem derivada de segunda ordem espacial, que dá a própria derivada segunda em u, né? Igual 1 sobre a velocidade da onda, que é a velocidade de fase ao quadrado, né? Multiplicada pela derivada segunda temporal. A derivada segunda temporal é a derivada segunda em u, multiplicada pela velocidade de fase ao quadrado.
conseguem ver que ambos os lados são iguais, né? E, ou seja, eu tenho zero igual a zero, né? A gente mostra claramente que uma função qualquer que tenha argumento u, x mais ou menos velocidade de fase vezes t, satisfaz, né? Satisfaz a equação de onda clássica. Qualquer uma função assim, com aquele argumento, vai satisfazer uma equação de onda clássica. Né? Função trigonométrica, que a gente já conhece, né? Os campos elétricos e magnéticos obedecem a equação de onda clássica, né? Os e's e os b's como função da posição e do tempo, né? E lá a gente tem funções trigonométricas, né? Dos argumentos kx mais ou menos ômega t, né? Eu posso mostrar também que uma função complexa de variável real, né? Que representa, no caso complexo, uma onda plana, né? Que tem esta cara, a gente já mostrou isso na aula passada, né? Se a minha função de onda é uma função complexa, porque tem um i aqui, né? Mas é de variável real, porque os argumentos dela, de entrada, são quantidades reais. Isso é uma função complexa de variável real. Ela é complexa na forma, mas os argumentos, né? O domínio em x e t é real, né? Essa função também, a gente pode mostrar claramente que uma função onda plana assim também satisfaz uma equação de onda clássica, né? Estou aqui calculando explicitamente, né? Quanto é que são as derivadas temporais de segunda ordem, tempo e no espaço, no caso de uma onda plana deste jeito aqui, que é uma função complexa de variável real, né? Derivada primeira dessa função de onda, obviamente, vai cair o mais ou menos ikx, né? Perdão, mais ou menos ik, né? A derivada primeira em x, e a própria função de onda, né? Ou seja, a derivada primeira nos dá, em x, nos dá mais ou menos ik, multiplicado pela própria função de onda, que é uma exponencial complexa, né? Se eu derivar mais uma vez, né, eu vou ter o quadrado de ik, né? Quadrado de e menos 1, o quadrado de k ao quadrado, multiplicado pela própria função de onda. A mesma coisa por parte temporal, né? A derivada temporal na equação assim, mais ou menos i ômega multiplicada pela própria função de onda, derivada da exponencial ela mesma, né? A menos da derivada do argumento, né? Da cadeia. A gente vai mostrar claramente, então, que delta psi, del t, derivada primeira da função de onda plana, né? Relativo ao tempo é mais ou menos i ômega, a própria função de onda. Fazendo a derivada segunda, isso nos dá menos ômega ao quadrado vezes a própria função de onda. E aí, substituindo, né, uma função de onda desse tipo na equação de onda clássica, essa daqui, né, vou mostrar que ela também satisfaz. Essa é a equação de onda clássica. Quando eu substituo aqui, né, as soluções, né, eu obtenho claramente a igualdade zero aqui na esquerda, né? Então aqui eu estou só parando na esquerda a derivada de segunda ordem temporal e espacial, é a velocidade, que é a velocidade de fase. Lembrando que 1 sobre a velocidade de fase ao quadrado é k sobre ômega, né? K sobre ômega 2, né? E a questão do cancelamento dos ômegas, né? Então eu tenho o cancelamento dos k vezes a função de onda, isso dá zero claramente, né? Então o último passo daqui para cá é lembrar que o inverso do quadrado da velocidade de fase é 1 sobre Vf2, ou como a velocidade de fase é ômega sobre k, né? F é ômega sobre k. A gente tem o cancelamento diametral das funções de onda e a gente tem igualdade de zero. Ou seja, eu posso mostrar que uma equação de onda clássica obedecida por qualquer tipo de função, trigonométrica ou não, né? Que tenha esse tipo de argumento específico, né? Tem que ser kx mais ou menos ômega t. Funções complexas de variável real também obedecem à função de onda clássica. Então, do ponto de vista de equação de onda clássica, a gente conhece completamente as soluções, né? Ou ondas planas, ou funções trigonométricas das funções kx mais ou menos ômega t, que é o caso do campo eletromagnético. Né? Aqui eu vou voltar explicitamente para fazer a derivação heurística da equação de onda para as ondas de matéria, né? A gente vai voltar para um objeto que tem dualidade, né? A gente mostrou que a radiação magnética tem um caráter dual, né? No caso, no limite clássico, ela se comporta como onda, onde os campos elétricos e magnéticos obedecem uma equação de onda clássica, né? E no caso quântico, né? Ela tem caráter corpuscular, que é o fóton, né, que tem momento definido, posso pensar ele como uma partícula com energia e momento clássico, né, tipo clássico, uma partícula. Então, o campo eletromagnético a gente sabe que ele tem essa dualidade e os campos elétricos e magnéticos, aqui eu estou focando só no elétrico, mas o B também, né, obedece uma equação de onda clássica desse tipo. Claro, no caso unidimensional, né,
caso 1D, só para simplificar, onde a velocidade de propagação dessa onda, ou seja, desses campos, é a velocidade da luz. Né? Então, o campo eletromagnético, e o B também, obedece a essa equação de onda clássica. Né? A derivada segunda parcial em x do campo EX de t é menos 1 sobre c ao quadrado, onde aqui é 1 sobre V2, né, onde a velocidade é c. Né? Derivada segunda temporal parcial, né, do E de x e t tem que ser zero. Ou seja, o campo eletromagnético, o campo E, por exemplo, o campo elétrico, obedece uma equação de onda clássica. Né? Lembrando que o campo elétrico e magnético descrevem classicamente uma onda, né, uma onda eletromagnética, certo? Que obedece a uma equação de onda clássica. Né? Se eu usar soluções conhecidas, né, para as ondas planas, né, para descrever o campo eletromagnético no vácuo, né, o E e o B no vácuo, a gente sabe que a solução dessa equação aqui é a amplitude, né, o valor máximo do E, que é o E0, né, uma função periódica, por exemplo, função senoidal, né, de kx menos ômega t. A gente conhece lá do eletromagnetismo, física 3, né, qual é que é a solução do campo eletromagnético, no caso, sem fontes, né, se a gente não está no vácuo, né, a onda está se propagando no vácuo sem fontes na volta. Né? O campo E, no caso unidimensional, né, tem essa cara aqui, né, que é periódica na posição e no tempo, né, onde o argumento é justamente kx menos ômega t, como a gente viu. Né, qualquer função que seja do argumento kx mais ou menos ômega t vai satisfazer uma equação de onda clássica. Bom, se a gente sabe a solução, vamos aplicar essa solução na equação de onda clássica da radiação eletromagnética na forma do campo elétrico. Né? Vamos ver qual é que é as relações dos momentos e das frequências angulares associadas a essa onda eletromagnética. Né? Se eu substituir ali as derivadas segundas espaciais e temporais, né, do campo elétrico, né, eu consigo mostrar explicitamente, né, que no caso da derivada segunda, lembrando que a derivada segunda da função seno é lá mesma, apenas a menos de troca de sinal, e os Ks e os ômegas ao quadrado que vão ter que sair com o processo da derivada segunda. Né? Então, a derivada segunda espacial envolve menos cosseno, né? Porque a derivada do seno é menos cosseno. Perdão. A derivada do seno é menos cosseno. Quando eu derivo mais uma vez, eu vou ter menos seno. Né? Ou seja, basicamente, a função de onda menos troca de sinal e também o aparecimento do K ao quadrado. Né? Então, basicamente, eu estou mostrando aqui qual é que é o resultado da derivação de segunda ordem espacial, né, no campo elétrico, na solução do campo elétrico, né, é menos K2, E0, e claro, seno de Kx menos ômega t. O termo da derivada segunda temporal vai nos dar, então, o próprio E0, seno de Kx menos ômega t, mas com troca de sinal, claro, né, com troca de sinal, porque se eu derivar de novo, né, duas vezes temporalmente, né, a gente tem um problema aqui, na verdade, comparado com a derivação em x, né, a gente vai ter duas vezes a constante menos ômega, né, aparecendo como resultado da derivação. Mas se eu substituir os resultados das derivadas, né, consigo mostrar que a componente máxima do campo elétrico obedece a essa equação, onde essa equação aqui nos dá, se vocês olharem aqui, né, se eu cancelar tudo que não interessa aqui, que é o valor máximo do campo, etc., vocês conseguem ver que essa equação, quando eu substituo a solução do campo eletromagnético na onda clássica, na equação de onda clássica, eu obtenho para a onda eletromagnética uma relação entre o número de ondas dessa onda eletromagnética e a sua frequência angular. Né? Consigo mostrar claramente aqui, né, que se o campo eletromagnético satisfaz a onda clássica, na equação de onda clássica, eu obtenho como esse fato, né, que o quadrado do número de ondas associado a essa onda eletromagnética é igual ao quadrado da frequência angular dessa onda eletromagnética dividido por C2. Né? Lembrando que a gente pode escrever essa relação entre K2 e ômega 2 em termos da energia e do momento dos fótons, né? Que é a versão corpuscular de uma onda eletromagnética. Então, essa relação entre o K e o ômega quadrado, K2 e ômega 2, quando a gente substitui, né, o K em termos do momento do fóton e o ômega em termos da energia do fóton, né, esta relação aqui para a onda eletromagnética, na sua versão onda, nos dá uma relação para o momento do fóton e a energia do fóton na sua versão corpuscular, que está correta. Né? Se eu olhar aqui, né, o P é igual a E, dividido por C. Né? Ou seja, E igual a PC, né, que é a relação energia-momento para o fóton, né, na teoria quântica. Né? Então, aqui, no caso da onda eletromagnética, tem um caráter dual. Eu consigo mostrar que da onda clássica, da equação de onda clássica,
eu consigo ver qual é, que é a relação entre o quadrado da número de onda e o quadrado da frequência angular desta onda clássica, né, na variação ondulatória. E quando a gente faz a transposição, né, dessas variáveis, número de onda e frequência angular, para a energia e o momento do fóton associado na sua versão dual de partícula, a relação energia-momento que eu obtenho é a correta, né? O E é igual a PC. Agora, a gente pode construir a equação de onda da matéria fazendo engenharia reversa. O que eu fiz aqui? Eu parto de uma equação de onda clássica, vejo qual é, que é a correspondência entre o quadrado, entre o K e o ômega, né? E vejo na versão partícula qual é, que é a relação entre o P e o E. Checo que está tudo certo. A engenharia reversa é o seguinte: eu vou partir da relação energia-momento de partícula clássica, não relativística. Vou ver qual é, que é o correspondente na versão de onda, a relação entre o K e o ômega. E a partir daí vou construir empiricamente ou heuristicamente a equação de onda que descreve essa onda de matéria. Né? Lembrando, só eu preciso de um detalhe aqui, as derivadas de segunda ordem, espaciais e temporais, né? Aqui na relação entre o K e o ômega, estão, na verdade, associadas às potências do K e do ômega. Né? Ou seja, o K2 está associado com uma derivada espacial de segunda ordem na equação de onda clássica. E o ômega quadrado está associado a uma derivada de segunda ordem temporal na equação de onda clássica. Tá? Então, eu vou poder fazer o uso da engenharia reversa, né? De como é que a gente mapeou, partindo da onda clássica, ver qual é a relação entre K e ômega, ver a versão de partícula, checa que está certo. O que a gente vai fazer é o contrário, parte da energia, relação energia-momento clássica para partículas, né? Não relativística, ver qual é, que é a versão de onda, qual é, que é a correspondente na versão de onda, e a partir das potências de K e de ômega, a gente vai construir a função de onda, que não é a função de onda clássica, que é a função de onda da matéria, né? Que descreve as ondas de matéria. Né? Então, só para lembrar, falar mais uma vez, né, o K quadrado e o ômega 2 estão associados a derivadas de segunda ordem no X, na posição e no tempo. Né? Então, a engenharia reversa aqui, e por isso que é uma derivação heurística, né, da equação de Schrödinger, não é assim que o Schrödinger fez, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Na verdade, o Schrödinger começou da versão relativística, mostrou que a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio relativística não dá a estrutura fina, que a gente mostrou lá no modelo do Sommerfeld, né? E aí ele faz o limite relativístico e mostra que o limite relativístico da função de onda, ou da equação de onda, né, que descreve os elétrons, né, nos átomos, dá corretamente os níveis de energia lá do modelo do Bohr, certo? Mas qual é que é a engenharia reversa? Eu vou começar com a expressão clássica da relação energia-momento não relativística para uma partícula de matéria, né? A energia dela é acinética em termos do quadrado do momento, mais os potenciais, as energias potenciais que ela está sujeita. Né? Vejam bem, E e P estão relacionados na versão de onda, né, com ômega e K. Né? P está relacionado com o número de onda e o E está relacionado com a frequência angular. Então, desta relação para matéria, né, de partícula, eu consigo mostrar que eu vou ter uma dependência que é tipicamente linear, né, linear na frequência aqui, né? Porque o E aqui vai ser número de onda na versão de onda, né? Perdão. A energia aqui vai ser a frequência angular na versão de onda da minha matéria, né? Da minha partícula, que tem energia clássica aí. E o P2 aqui, na verdade, está associado com o número de onda ao quadrado da onda descrevendo, né, a minha partícula material. Né? Então, da relação energia-momento clássica, não relativística, eu vejo que quando eu transponho, né, reescrevo esta equação partícula, né, nas suas versões equivalentes a quânticas, né, onde a energia é proporcional a ômega e o p quadrado é proporcional a k quadrado, número de onda ao quadrado, eu já consigo heuristicamente, né, determinar qual é, que é a forma funcional da minha equação de onda que descreve a matéria. Dá para ver que, comparado com a radiação eletromagnética, nas suas versões dual, né, sua versão dual, a relação entre o K2 e o ômega 2 é quadrática. Né? E isso implica, na equação de onda clássica, nas derivadas de segunda ordem, tanto espacial quanto temporal. Agora, na minha engenharia reversa, a relação entre energia e momento me diz
que a relação entre ômega e K não é quadrática, né? A minha equação é linear em ômega e quadrática no número de onda. Fazendo a identificação, né, que ômega e K, as potências de ômega e K, estão associadas com as ordens das derivadas parciais, né? No caso do K, derivadas parciais na posição, né? E os ômegas, derivadas parciais no tempo, eu consigo construir heuristicamente, né, uma equação de onda de matéria, né, que obedece a essa equação clássica de matéria, e na sua versão ondulatória tem essa relação, que é linear em ômega igual a quadrática em K, né? No termo da energia, como ele é linear em ômega, isso significa que o meu termo de derivada temporal tem que ser de primeira ordem, né? Aqui na esquerda. E o p quadrado, que vai virar k quadrado, né? Nos dá uma derivada parcial de segunda ordem espacial, certo? Claro, mais o termo do potencial, né? É que eu mostro, claro que eu coloquei ainda fatores na frente, que eu não sei quanto é que vale, né? Alfa e beta, que são os coeficientes que vão na frente dessas derivadas parciais. Mas a estrutura de derivadas parciais, se eu fizer engenharia reversa, né? Eu tenho que ter derivada primeira temporal, parcial, né? E derivada segunda espacial. Essa é uma equação heurística que deveria descrever ondas de matéria, cuja equação clássica não relativística é essa daqui, né? Por engenharia reversa. Né? Essa equação aqui eu vou analisar o caso dela particular quando a gente está com partícula livre, né? Onde o potencial é zero, ou seja, a partícula não está sujeita a nenhum campo de força, né? Onde a gente já mostrou, né? Eu posso mostrar explicitamente que uma onda plana com essa solução aqui, né? Uma psi de x e t, a onda plana, né? É a solução para essa equação que eu obtive aqui, tá? O que eu consigo obter? Na verdade, eu já consegui mostrar que essa onda plana aqui, ela é solução da onda clássica, mas também ela é solução, também pode ser solução dessa equação de onda de matéria holística, né? Que eu comecei a construir aqui por engenharia reversa, né? Se eu, no caso de partícula livre, onde a gente sabe que a função de onda descrevendo a partícula livre é onda plana, né? E no caso mais geral, eu posso escrever onda plana da forma complexa, né? Se eu usar a minha equação heurística, né, substituindo o valor da função de onda para o caso onde a partícula está livre, onde esse termo aqui do potencial é nulo, eu só vou tomar as derivadas temporais nessas ordens, né? Ou seja, a minha equação da matéria, de onda de matéria para partícula livre, obedece a essa equação aqui, né? No lado esquerdo, derivada temporal de primeira ordem, derivada de espacial de segunda ordem no lado direito, onde a gente tem aquelas constantes que eu coloquei ali, né, para ser o mais geral possível, né? E claro, 2m, que vem da equação não relativística, né? Se eu substituir a onda plana, a derivada de onda plana é ela mesma menos das derivadas do argumento, né? No lado esquerdo, né, quando eu aplico a derivada temporal uma vez, né, na minha função de onda plana, que deve ser solução da partícula livre, a gente mostrou já, né? Isso é alfa multiplicado por i ômega, né? Menos i ômega, perdão, menos i ômega, vezes a própria função de onda, porque ela é uma exponencial, né? No lado direito, quando eu faço a derivada de segunda ordem da psi relativa a x, né, eu vou ter um menos k quadrado como resultado da derivação do argumento, né, multiplicado pela própria função de onda original. Com isso, eu consigo uma relação entre os coeficientes que eu coloquei ali, né? O alfa e o beta, os coeficientes alfa e beta não são independentes, né? Aqui dessa equação, da equação de onda heurística para o caso de partícula livre, eu consigo mostrar explicitamente que quando eu multiplico ambos os lados, né, por menos h cortado, né, se eu multiplicar ambos os lados por menos h cortado, eu consigo uma relação entre alfa e beta, né? Tá claro aqui que alfa multiplicado por ih cortado, né, ao quadrado multiplicado por ômega é igual a beta sobre 2m, h cortado quadrado, k2. Lembrando que h cortado ômega é a energia da partícula livre, né, só cinética, né? E K2, tá, na verdade, h cortado K ao quadrado, né, é o momento linear da partícula, né, ao quadrado. Então, eu consigo mostrar que os parâmetros, né, alfa e beta, que eu utilizei para construir a minha onda heurística de matéria, né, não são independentes. Eu consigo mostrar que eles estão relacionados, né? A relação entre eles é que IH cortado alfa tem que ser igual a beta, né? Ou seja, eles não são independentes, né? Por exemplo, só usar alfa igual a IH cortado. Automaticamente o beta quadrado tem que ser
menos H2, né? Então, construir heuristicamente a minha equação de onda não é igual à equação de onda clássica, porque a ordem da derivada temporal não é de segunda ordem, é de primeira ordem, então ela não tem nada a ver com uma função de onda clássica, né? Ela é diferente, né? Ela é diferente. E os parâmetros que eu estou colocando aqui na frente não são independentes, né? Então, por exemplo, se eu escolher alfa e h cortado, o beta tem que ser menos h cortado sobre 2, né? Ah, uma outra coisa que eu consigo ver é que essa função de onda clássica, aqui no caso da partícula livre, né, a onda plana satisfaz, ou seja, funções complexas de variável real também são soluções dessa equação de matéria, certo? Isso nos traz um problema que se uma equação, que é uma função complexa de variável real, né, é solução da equação de onda para matéria, a gente vai ter que dar interpretação para essa função de onda complexa, né, explicitamente, representando a partícula livre. Esse problema da interpretação do psi a gente vai estender um pouquinho na aula que vem, né? O Bohr vai usar a interpretação do psi, né? O Schrödinger, como a gente viu, ele vai interpretar que psi é uma quantidade física mensurável, né? E o Bohr vai mostrar que não, né? Psi quadrado, né? O modo quadrado da função de onda é que é um objeto real, né? E que tem interpretação. Na verdade, ele vai interpretar como densidade de probabilidade. E aí, bom, eu vou mostrar para vocês como é que é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Eu usei a minha equação heurística, mas aqui eu vou dizer como é que o Schrödinger construiu, né, a equação de onda de matéria, né? Justamente usando aquelas constantes que eu disse, né, o alfa e h cortado, e automaticamente o beta tem que ser menos h cortado ao quadrado. Esse é o caso geral, né? Essa equação de onda que eu obtive aqui, que é obtida de maneira heurística por engenharia reversa, né, nos mostra que a equação de Schrödinger, essa equação de Schrödinger é dependente do tempo, né? Dependente do tempo porque a função de onda aqui tem independência tanto espacial quanto temporal. Eu tenho derivadas no tempo e no espaço sendo tomadas na função de onda, né? A gente pode mostrar que tipo de equação diferencial ela é, né? A equação de Schrödinger dependente do tempo é uma equação diferencial parcial, né, de segunda ordem na posição, mas de primeira ordem no tempo, né? Isso nos diz que a gente vai precisar, para resolver essas equações, essa equação diferencial, que é a equação de Schrödinger dependente do tempo, né, a gente vai precisar de condições de contorno para a função de onda. Então, depois a gente vai ver, para cada tipo de potencial que a partícula está sujeita, a gente vai resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo, né, por resolvendo explicitamente essa equação. Na verdade, para campos conservativos, a gente vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, onde a psi só depende da posição. A dependência temporal para sistemas conservativos, onde a U só depende das coordenadas, a dependência temporal é sempre a mesma, né? É uma exponencial complexa de E multiplicado pelo tempo, né? Dividido por H cortado. Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Essa é a equação de Schrödinger, né? Dependente do tempo, porque a gente tem uma dp, né? No tempo e no espaço. No caso, 1D. No caso, claro, que unidimensional. Lembrando, eu já acabei de mostrar que a partícula livre, né, que é descrita por uma onda plana, né, é a solução dessa equação de Schrödinger, né? Agora eu vou começar a interpretar os sinais, né, dos sinais que estão na frente dos Ks, dos números de onda, na minha função de onda plana, né? Então aqui eu vou analisar o caso da equação de Schrödinger por caso particular de partícula livre, né? Nesse caso, acabou de mostrar, né, que a função de onda, por exemplo, a primeira coisa que eu vou mostrar é que a energia e o momento da partícula, nessa versão da equação de Schrödinger, na verdade, pode ser interpretados como operadores diferenciais. Tá? Eu já estou associando observáveis clássicos, que é a posição e o momento, como sendo operadores diferenciais, né, espaço-temporais. Vou mostrar isso usando a solução da equação de Schrödinger para partícula livre. Né? Por exemplo, eu tenho uma onda plana, né, que tem esta cara aqui, né, E na I kx menos ômega t. A gente mostrou que essa função de onda é a solução da equação de Schrödinger quando a gente coloca o potencial nulo, né? Explicitamente a gente mostrou isso, né? E eu vou calcular quanto é que são as derivadas temporais e espaciais dessa função de onda, né? A derivada temporal, né, vai dar a própria função de onda, porque é uma exponencial, né? Menos i ômega, né? Menos i ômega. E a derivada temporal da função de onda é a própria função de onda multiplicada por ik, i multiplicado pelo número de onda. Se eu, aqui na derivada temporal, multiplicar ambos os lados, né, por IH cortado, se
Eu pego essa equação da derivada temporal da função de onda para onda plana que descreve partícula livre, né? E multiplicar ambos os lados por IH cortado, à esquerda eu vou ter IH cortado, a derivada temporal da função de onda, é justamente igual à energia da partícula multiplicado, a partícula livre, né? Multiplicado pela própria função de onda. Por quê? Quando eu multiplico o lado da direita por I ômega, né? Eu vou ter menos I quadrado, H cortado ômega, menos I quadrado é mais 1, né? E H cortado ômega é a energia da partícula quando eu descrevo ela por onda, né? A mesma coisa acontece aqui na derivada temporal, né? Na derivada espacial, né? Se eu multiplicar ambos os lados por menos IH cortado, né? Ou seja, se eu calcular menos IH cortado, derivada da função de onda relativa a x, né? O que eu vou obter no lado direito, né? Novamente, é menos I2, que é mais 1, H cortado K. Mas H cortado K é o momento linear da partícula descrita na forma de onda, né? Temos o número de onda K, né? Vezes a própria função de onda. Então aqui, no caso da partícula livre, eu consigo entender que eu posso encarar também a energia e o momento da partícula descrita como onda em termos de operadores diferenciais. Está claro aqui que o operador momento, né? Eu opero a derivada parcial em x multiplicado por menos h cortado sobre a função de onda, obtenho o momento da partícula multiplicada pela própria função de onda. Então está claro que o momento pode ser associado a um operador diferencial, né? Um operador diferencial que é menos i h cortado, a derivada parcial relativa a x. Então aqui em mecânica quântica, na equação de Schrödinger, na mecânica ondulatória de Schrödinger, né? O operador momento linear, o a quantidade física, o observável momento linear clássico, né, também pode ser descrito por um operador diferencial espacial, né, menos IH cortado, derivada parcial espacial, né, em x, no caso unidimensional. E a energia também, né, eu posso pensar que o observável clássico, energia da partícula, pode ser encarada aqui na equação de Schrödinger, na mecânica ondulatória de Schrödinger, né, como um operador energia, que a gente sabe qual é, que é a forma dele, né? É IH cortado, derivada temporal sobre a função de onda, né? Então, tanto o momento quanto a energia podem ser encarados, né, como operadores diferenciais, espaciais e temporais, no caso do momento e da energia, né? O operador energia é chamado operador hamiltoniano do sistema. Quando a gente for falar de hamiltoniano, está falando o operador E, né? O operador diferencial E, que é IH cortado, a derivada temporal. Então, eu posso mostrar que se a partícula livre tem essa solução lá na equação de Schrödinger, eu posso encarar as energias e os momentos clássicos também como operadores, né? Operadores espaço-temporais. Agora eu também posso, para o caso da partícula livre, também interpretar, né, a fase da onda plana, né? Ou seja, o argumento que está na onda plana, né? Descrevendo a partícula livre. Por exemplo, a onda plana que tem esta forma que eu acabei de calcular, né? Ali, A, E na I mais Kx menos ômega t, certo? Se eu aplicar o operador momento, né? Operador momento nesta onda plana aqui, onde aqui no I, na direção x, eu tenho mais Kx, né? Mais Kx, a dependência em x. Se eu operar o operador momento, né, sobre essa função de onda plana, eu consigo identificar o que ela está fazendo, para onde está indo essa onda plana, né, para que lado em x está indo essa onda plana. Né? Lembrando que o operador momento pode ser encarado como um operador diferencial, né, que é menos IH cortada derivada em x da função de onda. Se eu calcular explicitamente, né, menos IH cortada derivada em x da função de onda, né, eu tenho a constante menos IH cortada, a derivada espacial, uma vez a gente já sabe, é a própria função de onda, a menos do mais IK, né? Mais IK vai ser o resultado da derivação do argumento, né? O que eu consigo mostrar é que operar o operador momento sobre essa função de onda plana aqui, onde ela está com mais kx menos ômega t, significa que eu vou obter mais p vezes a própria função de onda. Eu consigo mostrar aqui que se a minha onda plana tem lá na fase complexa mais kx, significa que o momento dela é positivo, é mais p. Significa que no caso unidimensional que a gente está fazendo, né, que esta onda plana descrevendo a partícula livre está andando para a direita nas coordenadas x. Certo? Agora, se eu pegar a mesma onda plana, né, e lá na fase eu trocar mais kx por menos kx, e operar o momento, né, o operador momento sobre essa função de onda, ou seja, operar menos IH cortado derivada em x, né, o que eu vou obter é a própria função, menos as constantes, e eu consigo mostrar que eu vou obter, como resultado da operação
do operador momento sobre esta função de onda específica, né, ela vai ter um momento que é menos p vezes a própria função de onda. Significa que este tipo de onda plana aqui, né, ela está andando para a esquerda, porque o momento dela tem sinal negativo, né, ela está andando da esquerda relativa ao x positivo. Né. Então, ambas ondas planas, né, que são soluções da equação de Schrödinger livre, né, quando a gente não tem potencial, que descreve partículas livres, né, o sinal na frente do número de onda, no caso unidimensional, dá o sinal do momento, ou seja, a direção espacial que ela está se movimentando. Lembrando que P sobre M dá velocidade, né? Obviamente, P sobre M dá... O sinal de P dá o sinal da velocidade, para que a direção, a velocidade da partícula está apontando, né? Então, mais kx está associado com ondas planas andando para a direita, no eixo x positivo, e ondas planas menos kx, e kx menos ômega t, né? São ondas planas andando para a esquerda, né? No eixo do x. Então, eu posso ter dois tipos de ondas planas que são soluções da equação de Schrödinger, né? Uma onda plana andando para a esquerda e outra onda plana andando para a direita. Ambas são soluções da equação de Schrödinger, qualquer uma delas, né? Só que agora a gente está interpretando a questão do sinal na frente do número de onda. Né? É uma onda plana para a direita e para a esquerda, se o sinal for positivo e negativo na frente do número de onda. O que a gente vai fazer na aula que vem é, claro, construir a equação de Schrödinger independente do tempo, então a gente vai ter que resolver ela para sistemas conservativos, né? Para uma partícula sujeita a campos conservativos, onde a energia mecânica é conservada, a energia potencial não depende do tempo explicitamente, para conservar a EMEC, né? E também fazer interpretação sobre a função de onda, né? A interpretação canônica em mecânica quântica ondulatória vem do Max Born, esse paper do Born de 26, né? 26, onde ele vai dar a interpretação, uma nota de rodapé desse paper, né? Ele vai dizer que o módulo quadrado da função de onda é que tem interpretação física real. O Schrödinger, durante muito tempo, considerou que a própria função de onda é um objeto realístico. Né? Inclusive, o de Broglie e o Bohm vão usar, né, a função de onda para construir aquela teoria, né, das ondas pilotos. Né? Então, a onda existe na realidade. Né? A onda piloto e as quantidades associadas à partícula são as quantidades clássicas. Né? Energia, momento, posição e momento são clássicas. E a gente tem uma onda guia que obedece a equação de Schrödinger. Né? Então, o que a gente vai fazer na aula que vem é obter a equação de Schrödinger independente do tempo para o caso de sistemas conservativos, que basicamente é o que a gente analisa em mecânica clássica, né? E depois também analisar a questão da interpretação da função de onda, né? A Labor, né? Ele vai interpretar que o psi quadrado é que tem interpretação realística, né? Que é densidade de probabilidade. O Bohr vai fazer essa identificação usando os trabalhos do Einstein do efeito fotoelétrico. Mais uma vez, o Einstein está aí, né? Vai ser o gancho para a descrição do Bohr do papel da função de onda nesse paper de 26, que é o mesmo ano que o Schrödinger, né, propõe a equação de onda não relativística para a matéria, que é essa daqui, né? Essa daqui é a não relativística. No mesmo ano, o Max Born, vai interpretar a função de onda nesse artigo aqui, também de 26. Né? Certo? Eu encerro aqui a nossa aula, fica à disposição de vocês, então na aula que vem a gente já disse os tópicos que a gente vai endereçar, né? Interpretação da função de onda e a construção da equação de Schrödinger independente do tempo para sistemas conservativos. É bem tranquilo de obter. Certo? Fico à disposição de vocês. Boa noite para quem vai. Se alguém tem alguma dúvida, fico à disposição. Mais um pouco, né? Obviamente. À disposição de vocês. Muito boa noite. Fala, Roberto. Não. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter mandado ali os resultados. É que no meu aqui não foi liberado. Eu não sei porquê. A aula 1 e 2 foi. O Marcelo Cabral matou a charada. É que quando eu configurei a atividade, Sim. Ao invés de colocar 28 de agosto, eu coloquei 28 de setembro. Então, por isso que vocês iam enxergar, ela ia estar liberada só em 28 Sim. de setembro, no final de setembro. Então, mas ele viu que foi isso, né? Aí eu já consertei, já deve estar aparecendo lá naturalmente. Tá. Foi um erro na configuração do dia final que ia estar disponível a resposta. Né? Então, por isso que Legal. não apareceu. Obrigado. Já está resolvido o problema. Boa noite. Boa noite.
Perfeito, pessoal. Se não tem mais questões, a gente nos vemos então na quinta, né? Continuando a equação de Schrödinger, né? Equação de onda para as ondas de matéria. Um abraço.